Tinha muitas vezes que eu sentia vergonha. Eu já empurrei Kombi no centro da cidade sábado à tarde, para vocês terem uma ideia. Já pegou fogo em Kombi nossa, já tombou Kombi nossa. Não é fácil, mas foi uma renúncia. Hoje, para a glória de Deus, a gente tem um carro bom para nós andarmos, né? Mas foi preciso, era um tempo. Então não quer dizer que se você talvez tiver um carro mais simples, uma condição mais simples hoje, você vai viver isso para sempre. Não, mas é uma fase. A Bíblia diz, Paulo fala, se viver com pouco e se viver com muito. A gente tem que saber ter um planejamento. Às vezes não é hora de gastar. Às vezes é hora de viver de maneira mais simples. Buscar o conhecimento, ter visão, buscar novas formas de crescer profissionalmente, curso, conhecimento, Sebrae tem muitos cursos muito bons, um estudo, coisas simples na internet, livros, leitura. Ter palavra. Ser uma pessoa de palavra, uma pessoa honrada. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. É errado ficar devendo. Mais errado ainda, não pagar a sua dívida e tentar dar um jeitinho. Quando você contrai uma dívida, o seu nome fica sujo. E você vai lá e abre uma nova empresa no nome do seu filho, no nome da sua mulher, no nome de um laranja, você está pecando. Porque é mentira. Aquela empresa não é do seu filho. Aquela empresa não é da sua mulher. Não é do laranja. Aquele cheque, aquele cartão de crédito não é deles, é seu. É você que vai usar. E isso é mentira. E Deus não habita onde há pecado. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente se converte, e a gente não sabe por que as coisas não andam. Porque lá atrás tem uma mentira. Lá atrás tem um engano. E aí o que acontece? Deus não pode habitar no seu negócio. Porque tem uma mentira. Deus não pode te prosperar, Deus não pode confiar a você. O que eu devo fazer? Você deve procurar o credor, propor um financiamento, um parcelamento dentro de uma condição que você possa pagar, e seja governo, dívida trabalhista, loja, o que for. A partir do momento que você parcela, eles liberam o seu nome. Vai, faz um parcelamento, reduz os seus gastos, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vive numa condição mais simples, mas anda de cabeça honrada. Usa um cartão que é seu, usa um cheque que é seu. Vá abrir uma conta sua. Isso é um princípio para que Deus possa estar trabalhando na sua vida. Não é fácil? Eu sei que não é fácil. Ninguém fica devendo porque quer. Mas, sede fiel no pouco, nas pequenas coisas, que sobre o muito te colocarei. Ter palavra. Aconteceu de ficar devendo? Chega e conversa. Procura um parcelamento. Não tente dar jeitinho. Ter amor por almas, pessoas e ser humilde. Deus nunca vai confiar em alguém coisas grandes se essa pessoa, ela oprime. A Bíblia em Levíticos fala muito sobre a opressão do servo. Deus abomina isso. Pessoas que quando têm cargo de poder, humilham as pessoas, pisam nas pessoas, tratam mal os seus funcionários, pagam salários baixos. Isso não agrada a Deus. Você não vai ser um servo bom assim. E não desperdiçar, ter reservas. Quando Jesus multiplicou os pães, sobrou 12 cestos. O que ele fez? Mandou guardar. José, no tempo de fartura, guardou. O nosso corpo tem reserva de nutrientes, a terra tem reservas de nutrientes. Você precisa saber economizar, é um princípio. E agora, pode passar. Ser capacitado no caráter profissional. Como eu posso ser capacitado no caráter profissional? Primeiro, no meu emprego, na minha vida financeira, vamos falar de forma geral. Eu preciso saber qual é a real situação que eu estou. Se eu estou fechando no vermelho ou não. Como eu faço isso? Fluxo de caixa. Não sei fazer isso, Karine. Você sabe pegar um caderno, uma caneta Bic
e anotar tudo que entra e tudo que sai. E aí, final do mês, você vai ver se está sobrando, se está faltando. Junto com isso, você tem que fazer o quê? Fazer um balanço patrimonial, que a gente chama. Que é fazer um levantamento das dívidas que você tem para receber, das dívidas que você tem para pagar e do seu estoque. Porque, às vezes, vai fechar no vermelho porque você tem muito estoque. Então, você tem que ver se, de repente, o seu lucro não está ficando no estoque. Será que não tem muito estoque? Será que não tem coisa que você pode comprar um pouquinho a menos? Tem que ter esse jogo de cintura. Negociar dívidas, reduzir o padrão. Eu sei que subir padrão é fácil, mas baixar é difícil, né? Mas se a sua condição, como a nossa naquela época, era ter uma Kombi, ande de Kombi. Teve pessoas que chegaram para o Charles, que o Charles já era formado, e falou assim, você estudou numa federal para andar de Kombi? Teve pessoas que falaram isso. Mas, para a glória do Senhor, nós nunca precisamos pagar 1 centavo de juro. Nunca. Nesses 9 anos. Ninguém paga as suas contas. Se a sua condição é andar de fusquinha, de ônibus, ande, mas não deva nada para ninguém. É melhor você estar botando o seu nome em dia, mas estar na condição, é a condição que eu estou agora, não é a condição que eu sou. É o que eu estou vivendo. Cortar desperdícios. A gente ouve muito assim, cortar gastos. Não, cortar desperdícios. O que pode ser desperdício? Primeiro, você precisa ter um salário. Você não pode tirar tudo que entra. Você tem que ter um salário. Esse salário ele tem que ser compatível a uma função, como se você trabalhasse em outro lugar. E no primeiro ano de empresa, se possível, não tire nada. Tem outra renda, de repente faça um bico fora e vai trabalhando devagarzinho até o ponto que você consiga sair do seu serviço e só ter a sua empresa. Por quê? Porque a empresa precisa ter o giro. Você precisa ter um valor fixo. Você também pode olhar a reciclagem. Muitas vezes, muita coisa vai para o lixo na sua empresa. Você joga muita coisa fora, até mesmo em casa, com comida. Cuidar com o desperdício. Às vezes, instalar sensores nas torneiras ou na luz, que faz economizar energia. Comece a olhar com essa visão. Cortar desperdícios. Cuidar com o juro. O juro, ele é algo que pode enriquecer ou pode falir a gente. Você pode trabalhar com o juro ao seu favor. Como? Você está pagando 11% do cheque especial. Você vai lá, faz um empréstimo, que você vai pagar 2%. Você vai economizar 9% de juro todo mês. Então, você pode trabalhar com o juro. Mas evite trocar cheque, duplicado. Uma coisa que nós não fizemos na nossa empresa é isso, nós não trocamos. Então, eu tento, às vezes, dar para algum fornecedor ou seguro aquele cheque, mas não troque. Porque aquele juro que você vai pagar está saindo purinho do seu lucro. Ter metas. Ali vocês vão ver que está escrito fofa, né? Vocês pensam, o que é isso? Isso é uma análise de administração que chama força e oportunidade, fraqueza e ameaça. A força e a fraqueza, elas são uma análise interna. Força, o que eu sou bom. Fraqueza, o que eu sou fraco. O que eu sou bom, eu vou explorar. O que eu sou fraco, eu vou tentar melhorar. Dentro da minha empresa. Oportunidade e ameaça, fora da minha empresa. O que no mercado tem que é uma oportunidade, vou explorar. O que no mercado tem que é uma fraqueza minha, vou trabalhar. Então é uma análise. E com base nisso você vai botar metas que precisam ser comunicadas e metas possíveis de alcançar. Às vezes a gente quer mudar tudo e não consegue fazer nada, né? Então temos que ter metas possíveis. Também temos que ter projeção de vendas e de cenário. Por exemplo, eu sei que em dezembro a venda de cloro é maior, porque todo mundo quer lavar a casa. Então eu tenho que me programar e ter um estoquezinho um pouquinho maior. Mas chega em janeiro, fevereiro, eu não posso continuar comprando a mesma quantidade de cloro, porque eu sei que vai diminuir. Final do ano é cloro, papel higiênico e copinho de água. Porque é mais calor, as pessoas bebem mais, vão mais no banheiro. Então, são demandas que eu tenho que
ter sabedoria, porque se eu continuar comprando aquela quantidade, o meu estoque vai ficar alto, vai ficar dinheiro parado. Então, temos que ter sabedoria, temos que analisar o que está acontecendo ao redor do nosso cargo, ao redor da nossa empresa. Ter um estoque enxuto. Aumentar a renda. Como é que eu faço isso? Uma técnica muito boa é a venda cruzada. É vender junto com um produto outro. Já foram no mercado e tinha lá uma estante, assim, uma prateleira com suspiro e morango? Tu nem pensou em comprar o suspiro, mas tu viu o suspiro, o morango e o creme de leite e dá vontade de comprar. É uma venda cruzada. A massa de tomate e o macarrão, né? A carne e o carvão. Não é por coincidência que essas coisas ficam juntos no mercado. É uma venda cruzada. Merchandising, saber expor uma vitrine boa. Sabe uma coisa que engana muito? Engana, não sei se posso chamar, que induz a pessoa à compra. Chega numa loja, tem um cesto bem grande. Nem está em promoção. Mas pelo fato de ter um cesto, o consumidor, ele tem uma necessidade de granjear, de achar que ele encontrou alguma coisa muito barata. Já viram no mercado que às vezes eles botam em cesto com as coisas, eles não estão na promoção. Mas só por estar num cesto grande, com muita quantidade, a gente pensa que está em promoção. Então são técnicas, aquelas guloseimas no final do corredor, não é? São coisas que fazem aumentar as vendas. Existem estudos de psicologia que ajudam a aumentar as vendas. Você não vai estar enganando seu cliente. Quantas vezes você chega lá no final do caixa e você precisa de uma Gillette? Os homens. Mas você não está na lista. Mas aí tu olha, meu, estava mesmo precisando. Você facilita o acesso ao seu cliente, aumenta as vendas. Inovação. A inovação você pode criar produtos novos, você pode eliminar alguns que não estão vendendo, ou incentivar a venda de produtos que tenham uma margem de lucro maior. Às vezes você tem um produto bom que dá uma margem de lucro boa para você, sei lá, bota um rótulo novo, um perfume novo, uma fragrância nova, tenta fazer com que o cliente veja aquele produto. Gastar bem. Fazer negociações, às vezes de repente comprar um pouquinho a mais para 2 meses e com um prazo um pouco maior, e aí com isso você consegue ter um precinho melhor naquilo. Pode passar. Fazer análise da concorrência, as 5 forças de Potter, isso é muito importante. A gente tem que analisar a rivalidade no nosso setor. Isso entra também dentro de uma empresa, entre as pessoas. Tem muita rivalidade, tem pouca, isso vai ajudar você a se posicionar. Negociação com os clientes, negociação às vezes com o seu próprio chefe. Muitas vezes a gente cria dificuldade de uma promoção dentro da empresa porque você se impõe, você não obedece à autoridade que está sobre você. Novos produtos também é uma força, porque, vou dar um exemplo para vocês. Até alguns anos atrás, todo mundo usava sabão, amaciante e água sanitária. Alvejante sem cloro ninguém usava. Aí lançou Vanish, né? E daí? Aí a gente foi correr atrás de prejuízo, a gente foi tentar desenvolver um alvejante sem cloro. A gente desenvolveu. Hoje a gente vende muito bem. Mas e se eu ficasse com a água sanitária só? Eu tenho água sanitária ainda, mas a gente desenvolveu um produto novo, porque o mercado mudou. Né? Então não é tudo que a gente consegue desenvolver, mas conforme vão surgindo as novidades, a gente vai tentando desenvolver. Um exemplo, sabão líquido. Até um tempo atrás era só em pó. Começou a surgir o sabão líquido. Então você tem que estar antenado. Não é só moda que muda. Produto de limpeza também muda. Tem coisas que mudam, né? Às vezes você dá uma consultoria, tem técnicas novas, coisas novas no mercado. E novas empresas, novos concorrentes. A gente não deve lutar contra o nosso concorrente, mas a gente tem que estar atento aos preços, ao que eles estão fazendo, porque às vezes você pode ter uma boa ideia com o seu concorrente. Ele pode te ensinar muito como você deve ser e como você não deve ser. O concorrente nos ensina muito. Rever os departamentos. Às vezes tem coisa que você está gastando dinheiro que você pode
terceirizar, pagar para alguém fazer, isso é muito mais barato. Horas extras. Às vezes você faz um replanejamento ou bota um funcionário a mais e economiza na hora extra. Tem que ter essa análise. Readequar. Hoje eu ouvi que a Zen, eles fizeram o quê? Ficava um funcionário em cada máquina. Eles viraram as máquinas e um funcionário toca 2 máquinas. Demitiram metade do pessoal deles. As máquinas num nível mais baixo, não tão acelerado, o funcionário consegue tocar 2 máquinas. Readequar. Nós não podemos sentar no sucesso, é o primeiro passo para o fracasso. Diminuir a inadimplência. Isso é difícil, né? Como é que a gente diminui? Selecionando o cliente. Às vezes a gente trabalha, a gente vende e não recebe. Às vezes você tem que ir 3 vezes no cliente para receber. Se você elimina ele, você vai em 3 clientes bons. E aí você vende 3 vezes, ao invés de estar fazendo 3 cobranças. Então você tem que ver qual é o custo-benefício. Claro, você tem que fazer a cobrança, mas chega um ponto que o teu tempo, combustível, tu fica indo atrás daquela pessoa, tu está deixando de vender e atender cliente bom. A gente não deve tratar diferente os clientes. O cliente que compra muito ou o cliente que compra pouco tem que tratar bem. Mas a gente, cliente enrolado, que toda a vida é um trabalho para receber, você não é obrigado a vender a prazo para ninguém. À vista nós somos obrigados a vender para todo mundo, mas a prazo não. Seleciona, valoriza quem paga bem, né? E cobra dos velhacos, né, famosos, e não vende mais. Porque isso também tem que ter sabedoria, né? Cobrança, dentro ainda disso. Existem coisas simples que fazem você ter poder de cobrança. Uma nota promissória. Tu compra um bloquinho na livraria, preenche, faz a pessoa assinar. Se ela não paga, tu executa no cartório. Para ela receber uma herança, para ela receber uma pensão, para ela tirar uma negativa, para vender um terreno, comprar um terreno, ela vai precisar te pagar. Cheque, as pessoas falam tanto do cheque, mas se tu pegar um cheque sem fundo, eu tive uma experiência que a gente pegou um cheque, a pessoa não queria pagar, liguei para cobrar, ela falou assim, eu vou cancelar o cheque. Aí eu falei assim, cancela? Aí liguei para o advogado ligou para a pessoa, no outro dia ela veio me pagar. Porque ela estava fazendo financiamento de uma casa. Se eu executasse o cheque, ela não ia conseguir financiar a casa. E ela cancelou o cheque, não veio sem fundo. Cancelar cheque é estelionato. Você tem direito de cobrar. Então, não faça muita, assim, tem pessoas que você vai ter que fazer uma nota promissória, pedir um cheque, fazer o preto no branco, não só no boca a boca. Como é que você vai cobrar depois? Agora existem aquelas máquinas de cartão de crédito portáteis, você paga um pouquinho de juro, mas recebe. Você gasta um pouquinho com o advogado, mas recebe. Existem pessoas que têm pilhas de cheque sem fundo. Aí não quer gastar 10%, 20% com o advogado e fica lá com 200, 300 mil de cheque para receber. Às vezes você gasta um pouquinho com o advogado, mas recebe. Está um dinheiro parado lá. Pode passar. E marketing? Olha, né, a minha ênfase, né? O que é marketing? Todo mundo vai dizer propaganda. Propaganda é uma pequena parte do marketing. Marketing é tu pensar na necessidade do teu cliente, criar um produto ou um serviço que adequa ao teu cliente, oferecer, vender, ver o que aquele cliente achou daquele produto, daquele serviço e melhorar. Isso tudo é marketing. Propaganda é só uma partezinha. Então, o marketing, às vezes o que a pessoa pensa? Estou na crise, vou fazer marketing, vou fazer propaganda, vou gastar. Só que se o teu produto não é bom, se o teu serviço não é bom, é melhor que tu nem divulgue. Porque quem é que já teve experiência de ver uma propaganda, comida, por exemplo? Tu vê uma propaganda, né? Aí tu pensa, vou comprar, é bom. Tu compra, é ruim? Ruim? É melhor que nem tivesse divulgado. Porque daí quando lança um sabor novo, tu não vai querer, porque tu tem um bloqueio. Então não adianta você investir em propaganda se o seu serviço não é bom.
É como eu falo, eu sei que o nosso produto não é o melhor do mundo, mas é o melhor que a gente pode fazer. Por isso, quando a gente lança alguma coisa nova, um produto novo, o que a gente faz, a gente procura fazer dentro da nossa possibilidade com qualidade. Não adianta você fazer muita propaganda se não tem qualidade, se não é bom. Às vezes não é melhor pegar esse dinheiro da propaganda e investir na qualidade, fazer uma coisa um pouquinho melhor, que a melhor propaganda é o boca a boca. E aí entra o mau marketing, que é tu fazer a propaganda, chamar o cliente ir comprar e não gostar. Ou então assim, levando para a área profissional, né? Você mostra para o seu líder que ele pode te promover, que você vai ser bom. Aí ele te dá uma oportunidade, você vai lá e faz besteira. Não é? Então, nós temos que procurar oferecer coisas boas realmente. E pensar, o que eu faço bem? O que eu posso melhorar? Focar naquilo que você faz bem. E existem também o marketing de promoção de graça. Por exemplo, OLX, Facebook, é de graça. Você já pensou em botar o seu produto, o seu serviço no Facebook? Hoje em dia, quando eu vou procurar um telefone, é Google ou Facebook. E se você botar no Google, ele puxa do Facebook. Então, hoje em dia, é muito fácil ter uma página no Facebook, né? E aí você pode fazer o quê? Cria aquela página do seu produto ou do serviço, lá bota o telefone, o mapa, a localização, você tem uma página na internet de graça. Às vezes, quando bota alguma notícia, compartilha alguma notícia ligada à tua área, não é? Os 4 P's do marketing: preço, praça, propaganda, produto e promoção. Preço. Realmente, o que eu estou cobrando é o que vale o meu serviço? Às vezes a gente é mãe do nosso produto, né? A gente acha que é o melhor do mundo e que vale um monte. Não é, a gente tem que olhar o que o mercado está pagando mesmo. Praça. Aonde eu vou botar o meu serviço e o meu produto? Eu estou vendendo picolé para esquimó? Né? Ou eu estou vendendo casaco para esquimó? Estou vendendo para a pessoa certa? Propaganda. Por exemplo, a gente já pensou muito em botar muita propaganda, mas qual é o nosso forte, dona de casa? Então, vocês podem ver que os produtos de limpeza são nas novelas. Propaganda. Porque é o que a dona de casa vê. Então, você tem que saber também fazer a propaganda, a divulgação no seu cliente. Não adianta você fazer uma divulgação que não chega no teu cliente. Às vezes, tu não gastar nada com propaganda, mas chegar com um produto novo, com um serviço novo, né? Ou oferecer um atendimento melhor no teu serviço, direto para o teu cliente, você vai economizar um monte com publicidade e vai vender mais. Produto é o que tu vai oferecer. Tem qualidade? É bom? Está adequado? Posso melhorar? E promoção. A promoção que a gente pensa é desconto, né? Não, a promoção é promover o produto, promover o teu serviço. Será que eu não posso melhorar um pouquinho mais? Será que eu não posso, de repente, fazer alguma coisa nova, inovar um pouquinho? Pode passar. E aí, dentro de tudo isso que eu falei meio corrido porque é muita coisa, pode passar. Eu trouxe algum para vocês. Primeiro, a Bíblia. Tente olhar a Bíblia, as histórias bíblicas com esse olhar, sabe? A vida, procure ler a vida dos grandes homens de Deus, Davi, José, Moisés, Jó, como grandes profissionais. A gente vai tirar muita lição para a nossa vida profissional. Então, a Bíblia é o nosso livro número 1. Lá em cima tem 3 livros que eu indico para vocês sobre comportamento, que é O Monge e o Executivo, que fala sobre por que eu ser um líder, como eu devo ser um líder, né? O que é isso? O segundo, que é a continuação, amarelinho ali, ó, como se tornar um líder servidor. A gente não deve influenciar as pessoas com poder, com autoridade. A autoridade, ela faz as pessoas que estão em volta de você gostar de trabalhar com você, elas fazerem o serviço delas, elas estarem trabalhando com você de bom grado. E o terceiro agora, e o último que foi lançado agora, é sobre trabalho em equipe. Como lidar com as pessoas e com pessoas diferentes.
Embaixo, então, o Sebrae. Entre no site do Sebrae, ligue aqui para o Sebrae de Brusque. Tem muitos cursos bons. Terça-feira agora vai ter uma palestra sobre o Empretec, que é um curso a nível que a ONU desenvolveu para empresas em países que estão passando por crise financeira. Né? Por exemplo, eu vou participar dessa palestra. Se cadastre no Sebrae, que eles sempre estão ligando e oferecendo cursos de graça. Isso é muito bom, a gente precisa se capacitar. Ali embaixo tem um livro que eu sou apaixonada, que é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Olha, o que eu falei hoje aqui não é nem 1% do que tem nesse livro. É um livro bom de ler porque são capítulos curtinhos e tudo com base na palavra de Deus. É tremendo esse livro. Agora já saiu a sequência dele, que é Sociedade com Deus. Fala sobre como ter uma sociedade sadia. E esse último, quem tem loja, é obrigado a ter esse livro. Vamos às compras, é o nome do livro. Sabe aquilo que eu falei dos cestos, a forma de posicionar um produto, a forma de vender um produto? Esse livro é de um escritor americano, Packer and the Hill. Ele é muito bom, chega até a ser um pouco assustador. Eu fiz um trabalho sobre um capítulo que só fala sobre criança. Vocês não têm ideia de como as empresas estudam a mente das crianças para vender produto que as crianças olham no mercado e dizem, eu quero. Vocês já repararam que, pense agora comigo aqui, quem é mãe, quem tem filho. Bolachinha, traquinas, passatempo, essas de criança. Quando você vai pegar no mercado, você não tem que se abaixar? Porque ela está na linha dos olhos das crianças. Então, até a altura da prateleira, eles botam. Tem um capítulo que é só sobre crianças, tem um capítulo que é sobre vitrine. As lojas, elas têm um layout dentro da loja que sempre que você entra numa loja, você entra pela direita. É automático, isso é do cérebro da pessoa. E aí, agora o que eles fazem? Eles montam a vitrine e já botam um manequim aqui um pouquinho perto na porta da direita, que aí tu vai olhando a vitrine, e aí tu entra, vê o manequim e tu entrou na loja. Já pescou. Tu entrou na loja, se tem um vendedor bom, ele já vai te levar à compra. Então, tudo isso são segredos que pessoas estudaram de psicologia, que ajudam a gente a ter um ambiente melhor de trabalho, né? Às vezes tem um escritório, tem um cafezinho, um docinho, né? Aquilo agrada, faz um agradinho no final do ano, um brindezinho. São coisas que são tão pequenas, mas que capacitam a gente. Pode passar. E o texto que eu escolhi para a gente fechar, então, a nossa palestra, é um texto que resume isso tudo na palavra de Deus. É Filipenses 2. Fala assim, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, Ele não teve a usurpação por ser igual a Deus. Então nós temos que entender que a nossa vida profissional é do Senhor, que sem Ele nós não somos nada. Mas que se esvaziou, que a gente possa se esvaziar de toda a nossa ferida na alma, que faz muitas vezes a gente viver uma vida de aparência, viver uma ostentação, viver uma situação financeira que não é a nossa, passar por cima de dívidas e